Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel, Eu sou o Lucão. essa é a Playlist Infinita e hoje a gente vai falar de um filme que é, assim, importantíssimo para a história da nerdice, que é Duna. Mas antes de falar de Duna, o que você vai fazer? Vai deixar o gostei aqui embaixo, vai se inscrever no canal, clicar no sininho pra ativar as notificações. E é isso aí. O bicho tá animado, rapaz? Nossa senhora, vamos. Caramba. Mas porque assim, ó, o que acontece? Duna é um caso muito particular na história da literatura. Da literatura primeiro. O livro, esse aqui, ó, foi lançado em 1965, escrito pelo Frank Herbert, e ele influenciou tudo. É essa que é a questão. Duna influenciou tudo que veio depois nesse campo aí que mistura ficção científica e fantasia. Então, se você gosta de Star Wars e afins, coisa que a gente ama também, é culpa de Duna. Se você gosta dos filmes do Ridley Scott, Alien, Blade Runner, é culpa de Duna. O que provavelmente vai acontecer é que a galera vai assistir Duna e vai pensar, nossa, Duna tá copiando isso, Duna tá copiando aquilo, Duna tá copiando... Não. É o Tudo contrário, que né? você conhece copiou Duna. É esse que é o negócio. Só que assim, cara, a obra ela ganha uma importância muito grande, muito rapidamente. Porém, isso não fez. Deixa eu tirar aqui o Star Wars aqui do canto aqui. Porém, isso não fez com que Duna fosse tão rapidamente adaptado para o cinema, porque ó, a dificuldade de levar isso para o cinema era grande. Mas assim, em 71, os direitos já foram adquiridos, eu não lembro por qual estúdio, mas não vingou. Né? Duna não virou filme. Em 75, o cineasta chileno doidão Alejandro Jodorowsky teve a ideia de levar a Duna para as telas. E assim, cara, primeiro que se a gente for pensar no filme que a gente viu agora, levar as máquinas extratoras de especiarias e os vermes da areia gigantes e tudo mais pra tela não ia ser fácil. Imagina a década de 70. Nossa, cara, ia ser um negócio que talvez ia ficar até meio esquisito. Só que o Jodorowsky, olha só que curioso, ele não tinha lido Duna. Mas um amigo dele falou de Duna pra ele e ele falou: Nossa, mano, que fenomenal. Vou fazer. Só que ele é doidão mesmo. O Duna dele teria uma atmosfera quase viagem de ácido, sabe? Ele fez sei lá quantas páginas de storyboard, que era 3.000 páginas, se não me engano. Posso estar enganado? Posso. Mas eu acho que é isso. Umas 3 páginas de storyboard. E um projeto assim muito megalomaníaco. O filme teria 10 horas de duração. Ele tinha conseguido convencer o Orson Welles a participar. Mole. O Mick Jagger ia participar. O Salvador Dalí. E o Salvador Dalí, cara, exigia um salário exorbitante. Porque o sonho do Salvador Dalí era ser o ator mais bem pago de Hollywood. Que sonho cocôzento, cara. E a trilha sonora do filme ia ser do Pink Floyd. Traduzindo, o cara tinha um sonho mesmo de fazer um negócio gigantescamente megalomaníaco. Gigantescamente gigante. E ele orçou o filme em 15 milhões, mas não ninguém comprou a ideia porque esse é um filme muito difícil de ser feito. E outra, né? Que estúdio que ia se interessar por um filme de 10 horas? 10 horas não dá pra passar no cinema. E aí a grana que ele conseguiu levantar, ele gastou tudo na pré-produção. E aí o filme não existiu, mas tem um documentário que no YouTube só tá em espanhol, que chama Duna de Jodorowsky. É um documentário ali de 90 minutos falando sobre todo esse processo, é bem interessante. Em 1984, um jovem David Lynch dirigiu uma versão de Duna.
Se não me engano, o Duna dele tá no Telecine. E eu tenho essa versão aqui, que é a versão estendida de Duna, que tem 3 horas. A versão que foi para os cinemas na época, 2 horas. Né? Tem o Sting aqui, velho. Doideira, velho. Ele não é o protagonista, não, mas ele tá aqui. O protagonista é o Kyle MacLachlan, que fez um monte de coisa. Ele fez Twin Peaks, por exemplo. Mas o que acontece, cara? O David Lynch detesta esse filme. Ele quis até que o nome dele fosse retirado. Né? Porque ele não era o David Lynch ainda, aquele grande diretor que viria fazer o que quisesse. E não ficou do agrado dele. E nesse filme entra essa questão de ser muito difícil fazer esse filme sem ter um orçamento gigantesco em 84. Aí você pode falar, pô, mas o George Lucas conseguiu fazer Star Wars 77. Essa que é a questão. Existe uma genialidade no George Lucas, no Steven Spielberg, que fez com que eles conseguissem fazer essas coisas, né? Você tem grandes filmes ali com efeitos especiais muito bons, né? Superman, né? Que é fim da década de 70 também, mas nem tudo deu certo. Duna é um caso que não deu. Ficou muito datado. Você assiste esse Duna aqui hoje, você fica, ai, que incômodo, que coisa esquisita. E assim, esse filme deu prejuízo. Esse Duna do David Lynch deu prejuízo pro estúdio, tanto que uma continuação foi desconsiderado, uma nova adaptação também, e o tempo foi passando, até que entra na história Denis Villeneuve. Cara, eu acho que o Denis Villeneuve, quando era um pequeno bebê, quando ele começou a falar, em vez da primeira palavra dele ser mamãe, a primeira palavra dele foi Dune. Só pode ter sido. Porque esse é o projeto da vida do cara, sabe? Ele tem 10 filmes só, mas o Villeneuve ele tem uma coisa que eu acho que ele não erra. Olha, realmente. Eu não assisti tudo dele, tô falando isso baseado no que eu assisti. Devo ter assistido, ele fez 10, devo ter assistido 5 filmes dele. O cara não erra, velho. Ele fez o Homem Duplicado, aí ele aparece pro mundo mesmo em 2016, quando ele faz A Chegada. Que é um baita de um filme, cara. É um baita do filme que, assim, fez o nome do Villeneuve, mas concorreu a 8 Oscars e ganhou só um, né? Eu achei uma sacanagem. Um Oscar só, que foi edição de som. Mas é um filmaço. A Chegada é um filmaço. Nossa, eu me emocionei muito com aquele filme, cara. É um baita filme mesmo. E logo no ano seguinte, ele manda o Blade Runner 2049. Eu não sei, eu gosto muito de Blade Runner 2049. Eu acho um filme lindo. Tem muita gente que não gosta. Então, assim, não é porque eu acho que o Denis Villeneuve não erra que ele seja uma unanimidade também. Aquela coisa que a gente sempre fala aqui, né? Você pode não gostar do filme, que não é problema nenhum, né? Mas uma coisa é fato. Blade Runner 2049 plasticamente é lindíssimo, impecável. E foi esse filme que fez com que ele fosse chamado para fazer o Duna. Porque ele mostrou que ele sabe construir grandes cenários, que ele sabe trabalhar com isso. E a partir daí, então, começa o trabalho com o Duna, que acabou, gente, dando o maior bafafá aí. Fofoca. Que é o seguinte. Esse filme era para ter saído ano passado. E acho que metade dos filmes que a gente tem falado aqui era para ter saído ano passado. Tanto que agora tá saindo um até do outro, né? Tá, nossa senhora. Semana. A diarreia cinematográfica. Toda semana estamos no cinema lá. Mas, enfim, cara, a gente viu esse filme no cinema, tomando todos os cuidados. Esse filme é para ser visto no cinema. Por que o bafafá? Porque o Denis Villeneuve fala que esse filme, em algum momento lá ele fala, aí, uns meses atrás, que esse filme é para ser visto no cinema, que ele fez esse filme para ser visto no cinema, que a vida de um filme começa no cinema. Ele falou isso recentemente. Por que ele falou isso? Porque a Warner estava planejando lançar esse filme concomitantemente no cinema e na HBO Max. Cara, é muito complicado a gente realmente dar uma opinião sobre isso, porque a pandemia não acabou. Então, se a pessoa preferir ver o filme na HBO Max, não aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil tem uma janela de 35 dias.
Mas lá nos Estados Unidos, cara, o que você vai fazer? E o Villeneuve comprou a maior briga por causa disso. E agora, depende muito de Duna ser um sucesso nos cinemas, de dar uma boa bilheteria, pra ter a parte 2. Porque esse filme efetivamente não acaba. Quando ele começa, é escrito lá, Duna, primeira parte. Se a Warner não der o sinal verde pra fazer a segunda, porque não é aquele esquema lá de filmou tudo junto pra lançar um agora e outro daqui a 6 meses. Não, ele não filmou, ele não fez nada do segundo filme ainda. Se a Warner não der o sinal verde, muita gente vai ficar muito chateada. Nossa. Vai ser realmente muito ruim, porque se não tiver uma parte 2 desse filme, a parte 1 vai ficar meio solta no universo. É um bom filme, mas ele precisa de um complemento. Não é necessariamente um complemento, é um outro filme do mesmo tamanho. Porque ele é igual quando teve o Matrix Reloaded. Uhum. Quando o filme acabou, você pensa, não acabou. Eu tô indo embora aqui, tô esperando a segunda parte, velho. Eu não quero nem pensar num mundo sem a segunda parte de Duna. Nossa senhora. Bom, o filme, agora vamos falar do filme especificamente, ele é esteticamente, gente, perfeito. Perfeito, eu não tenho outra palavra pra definir o que é o visual desse filme. Não só o visual, mas a questão sonora, tudo. A questão estética toda do filme é perfeita. O Villeneuve conseguiu alcançar toda a grandiosidade que é o livro. Nossa, eu fiquei impressionadíssimo, sério. Claro, óbvio, lógico, que muita coisa do livro foi retirada, porque, cara, eu acho que nem com as 10 horas do Jodorowsky esse filme ia conseguir ter tudo que o livro tem. Não dá, isso é normal, né? Nem tem motivo para reclamar. E o Villeneuve criou um belíssimo épico cinematográfico que tem uma sustentação muito grande da trilha sonora do Hans Zimmer. Nossa. Sabe, o Hans Zimmer, eu não sei, fazia tempo que ele não fazia uma coisa tão grandiosa. Porque o homem é genial. Gênio, ele é genial, mas uma coisa tão grandiosa assim, fazia tempo que não fazia. E eu fiquei, cara, o tempo todo prestando atenção naquela trilha. Eu falei, que coisa linda que esse homem tá fazendo. Nossa, o Hans Zimmer matou a pau mesmo, cara, porque, nossa, que trilha sonora é magnífico, é imenso, é muito bonito tudo que ele faz. O cara é muito bom. E assim, só pra fechar, além de tudo isso, a gente tem o elenco, né? Que também é grandioso. Tem esse negócio aí. Tem esse negócio. E além de tudo isso que o Geraldo falou, a gente também não pode deixar de falar da fotografia. Porque, cara, o Villeneuve ele faz umas transições de alguns ambientes escuros para alguns ambientes abertos, muito claros, no sol, aquele lance de você mostrar Caladan, que é frio, úmido, que também contrasta um pouco a personalidade do povo de lá. Você vê que eles são muito fechados, são muito rígidos. E aí ele vai pra um lugar que é muito sol, muito quente. Cara, dá um contraste magnífico. A fotografia do filme é perfeita, cara. Só pra situar, Caladan é o planeta natal dos Atreides, né? Que são os protagonistas aqui. O protagonista é o Paul Atreides, vivido pelo Timothée Chalamet. E eles vão pra Arrakis, que é o planeta que dá nome pro livro, porque Arrakis é todo coberto de areia, por isso Duna, né? E não tem praticamente água. Agora, falando do Timothée Chalamet, ele faz um Paul Atreides tão estiloso, porque ele é estiloso, né? Sim, aquele menino, ele é o estilo encarnado. Tanto que, super jovem, ele já foi eleito em um monte de publicações como uma das personalidades mais influentes do mundo na moda. O rapaz não tem jeito, eu fico impressionado. Eu acho até que ele deve ter dado um espetáculo ali no figurino do filme. Possível. E pelo menos nessa primeira parte, ele contracena quase o tempo todo com aquela maravilhosa da Rebecca Ferguson, que tá fantástica como Lady Jessica. Eu fico pensando, cara, Você lê o livro, você fica meio que imaginando os personagens. Eu não consigo imaginar uma Lady Jessica melhor do que a Rebecca Ferguson, velho. Essa mulher tá fantástica também, meu Deus do céu. Que no caso é a mãe dele, né? E achei muito bom
as interações deles, achei Sim. que tá tudo muito perfeito ali. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Bom, o Paul Atreides, ele é o herdeiro da casa Atreides. E, como eu falei agora há pouco, eles foram designados, né, a família dele, o pai dele principalmente, foi designado para governar Arrakis. Então, além de ele já ser um rapaz especial porque ele é filho do Duque Leto Atreides e vai governar o lugar, ele é filho de uma Bene Gesserit, que é uma ordem de mulheres ali com poderes especiais, mentais ali, e é principalmente com elas que entra o aspecto fantástico de Duna. Não só elas, tem os Mentat também, mas isso só foi mostrado, nem foi mencionado no filme. Eu acho que você nem sabia o que é. Porque é um termo que não foi usado, né? Não. É, Mas eu percebi que tinha alguns personagens ali, aqueles que tinham um risquinho na boca, assim, eles eram diferentes de alguma forma, mas não explica muito o que é. eu não sei como é que vai ser isso no segundo, porque, na verdade, o livro ele não fica entrando em detalhes, mas você acaba entendendo o que é, porque usa as palavras e tudo mais, né, os nomes. Né? Então, assim, voltando pro Paul, ele une o poder político com o poder ali mágico, por assim dizer. Então, ele é a junção de dois mundos ali, o que torna o maluco ali um ser superior. Né? Então, considerando isso, não é por acaso, não é à toa que quando ele vai para Arrakis, ele acaba ocupando essa posição, ou melhor, podendo ocupar essa posição de salvador do planeta e dos Fremen, que são os habitantes ali de Arrakis, porque todo mundo, o planeta e eles, já sofreram muito sob a administração dos Harkonnen, que não tem como você ter dúvida que eles são os vilões da história, porque Nossa. os caras são ruins. São ruins. Os bichos são brutal mesmo. E existe essa coisa do escolhido, né, no Paul. É como se o tempo todo ele tivesse sendo alvo daquela pergunta. Você é aquele de quem todos falam? Como na música Could You Be The One, do Husker Du. Husker Du é uma banda que provavelmente vocês não conhecem, mas é uma baita banda de punk rock hardcore. Eles gravaram essa música no disco deles de 87, que se chama Warhouse Songs and Stories. Cara, esse disco é fenomenal. E essa pergunta ecoa sobre o personagem da música, assim como ecoa sobre o Paul. Né? E a questão é que na canção, na letra da música, o personagem vai chorar por dentro, enquanto o Paul não tem muito essa possibilidade, né? Porque ele precisa se erguer num planeta completamente hostil depois de sobreviver a uma traição de escala cósmica. Você entende, assistindo o filme, que o Paul ele vai seguir a jornada do herói, né? Tira alguns elementos ali da jornada do herói clássica, mas ele vai seguir isso. É o personagem que vai se formar como herói. E só fazendo um pequeno à parte, tem muita gente comparando Duna com O Senhor dos Anéis por conta dessa escala gigantesca. Né? E falando, Duna vai ser o novo Senhor dos Anéis. É engraçado falar isso, porque tanto O Senhor dos Anéis quanto Duna, os livros, são muito antigos já. O Duna é menos, né? O Senhor dos Anéis tem, sei lá, 30, 40 anos a mais do que Duna. Tolkien lutou na Primeira Guerra. Né? Mas ambas as histórias têm já há muito tempo. O que você pode comparar são duas adaptações de obras clássicas para o cinema e são duas obras épicas que vão trabalhar com conceitos ali da jornada do herói. Senhor dos Anéis é muito mais jornada do herói clássica. Muito mais. Mas não tem mais muito elemento de comparação. Um é uma fantasia medieval, o outro é uma fantasia de ficção científica. Eu acho que é só isso. Mas é tudo sempre muito grandioso. Né? E é impressionante como Villeneuve conseguiu encaixar essa narrativa épico-messiânica na tela de uma maneira tão poética. Você sentiu isso também? Nossa, senti muito, cara.
E assim, cara, ó, essa primeira parte tem 2 horas e meia, mas eu acho que a coisa transcorre ali de uma maneira tão envolvente que você não sente passar. O tempo passa rapidinho, você tem aí esse clima heróico, principalmente nesse momento primeiro, né, envolvendo ali os personagens do Jason Momoa, do Oscar Isaac e do Josh Brolin, né, porque Uhum. eles são como que eu posso dizer, eles são os adultos ali, né. O Paul Atreides, ele é um menino ainda, né? Só que assim, você entende a jornada dele durante todo o filme, toda essa primeira parte, e aí depois você imagina o que, que vai acontecer ali, Uhum. né? Inclusive, sem dar grandes detalhes, ele tem uma cena bem impactante ali no final que já mostra, olha, formou o moleque, né? É, e esse heroísmo dos três contrasta com o aspecto messiânico ali do Paul e, de certa maneira, das Ben Gesserit, mas ao mesmo tempo complementa, cara. Eu fiquei muito impressionado com esse filme, viu? Na boa, acho que eu usei a palavra impressionante aqui umas 82 vezes. Mas Mas é, é porque é isso. é muito impressionante. E assim, eu não posso deixar de falar da cena, da sequência ali, da batalha. Porque, cara, é muito grandioso. É uma coisa que você espera de um filme épico, assim, que são batalhas muito grandiosas. Ah, já que você falou isso, deixa eu só fazer uma partezinha pequena. Uhum. Eu li em algum lugar as pessoas comparando essa batalha grandiosa, falando que ela deixou a de Vingadores no chinelo. Mas, pô, não tem como comparar, São sabe? coisas É, diferentes. eu achei muito descabido, sabe? O Duna não é um filme pra ser divertidão que nem Vingadores e tal. Ele é outra coisa. Né? Mas a garra dos Atreides, ela é um negócio muito, assim, os caras estão completamente esguarnecidos, assim, eles estão entregues. Foi E aí traído, né? foram traídos, assim, pegados de calças curtas, vamos dizer assim. Mas mesmo sabendo que eles estão numa situação muito desfavorável, É, a organização militar deles ali foi desmantelada, né? é, É isso que aconteceu. pego de surpresa. Eles não desistem da batalha, eles vão, assim, com as garras mesmo. Isso mostra muito essa garra dos Atreides e mostra porque que o Império teme tanto eles. Sim. Entendeu? O Imperium, O Imperium. que é pra ficar diferente, né? É. E essa força de vontade tá muito presente no personagem do Paul. Porque, pô, o cara passa pelo Diabo 4 e se ferra inteiro. Mas ele não desiste em tempo nenhum. Uhum. Ele tá sempre indo atrás do objetivo dele. E que carisma desse menino, né, Nossa, cara? um Nossa carisma muito senhora. grande. E pronto. A guerra chegou de uma forma injusta e violenta. E aí eles vão né, até a morte na guerra, até os confins do mundo, daquele novo mundo, como diz na música This Is War, do 30 Seconds to Mars. Eu achei que isso a música lembra muito esse momento de eles vão pra batalha, mesmo sabendo que eles vão perder, eles vão até o fim. Uhum. O 30 Seconds tem essa coisa de. O Jared Leto é um cara um tanto quanto egocêntrico também, ele quer criar as coisas megalomaníacas. Eles têm umas músicas que são Uhum. bem grandiosas, assim, acho que combina bastante com o clima do filme. E agora eu acabei de lembrar que o nome do vocalista é Jared Leto e o nome É Leto do cara é Atreides. Duke Leto, né? É, e considerando isso, vamos fazer um ganchinho aqui com o ritmo do filme. O Uhum. ritmo do filme é muito bem construído. Se esse filme fosse uma música, ele seria Echoes, do Pink Floyd. E, bom, o Jodorowsky acho que escolheu o Pink Floyd para fazer a trilha sonora do filme que nunca existiu, não por acaso. Quando ele ia fazer o filme, eles tinham acabado de lançar o Dark Side of the Moon. Uhum. O Echoes é do disco Metal, que é de 71, né? E assim, a música começa devagar, o filme também. Você vai entrando no clima dos dois ali, e quando você vê, você tá envolvido, né? Você tá olhando pro filme e falando, entra na minha casa, entra na minha vida, sabe? É desse jeito, cara. E na música tem lá albatrozes no ar, acho que é o primeiro ou segundo verso que fala isso. Tem cavernas de coral. Cavernas de coral é uma coisa que não tem muito como tem em Duna, porque lá quase não tem água, né? Exatamente. Mas o que você tem no lugar disso? Você tem os vermes da areia. No lugar dos albatrozes, você tem os ornitópteros, que são as naves deles lá, que são muito bem construídas, né? Muito bem. O negócio bem feito, cara.
E assim, o que eu acho incrível é que realmente parece que tudo tá no lugar nesse filme. Tá tudo no lugar. O homem competente, sabe? E mesmo com tudo no lugar, a gente ainda acha um espacinho pra destacar mais uma vez a interpretação do Timothée Chalamet. Porque, cara, o O moleque é bom, né, cara? ele é bom demais, cara. Parece que ele entendeu muito perfeitamente o personagem dele. Ele assume a postura daquele personagem. E é legal porque o personagem não se entende, Uhum. né? Porque ele tem umas dúvidas ali muito grandes sobre essa posição que ele ocupa, mas o ator entendeu isso, sabe? É isso que é bacana. Então, assim, a postura dele, o olhar dele, seja quando o personagem está em dúvida, seja quando o personagem entende que ele precisa assumir o lugar dele dentro dessa história da Casa 3, meu, tá tudo certo. Então, assim, agora só nos resta fazer o quê? Esperar. Sabe-se lá até quando para sair essa segunda parte, né? Que vai dar um destaque maior para a personagem da Zendaya, que é a Shani Kynes, que, assim, se você é fã dela, sinto informar, mas ela não aparece tanto assim no filme, tá? Mas no segundo ela vai aparecer, né? Ela só foi introduzida aqui. Estamos ansiosos. Grande abraço. Um beijo e até o próximo filme.